Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina um cara jovem, rico, cheio da grana, que vive como se o mundo fosse um parque de diversões só pra ele. Esse é o Jason Stevens. Ele tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não valoriza nada. Só que um dia, a vida dele vira de cabeça pra baixo. O avô dele, Red Stevens, um milionário cheio de história, morre. E diferente do que Jason esperava, ele não herda uma bolada logo de cara. Não mesmo. O que ele recebe é uma missão. Isso mesmo, uma missão. Red deixou uma série de presentes para Jason. Mas não são presentes tipo carro, mansão ou dinheiro. São lições de vida. 12 no total. E para Jason conseguir o que o avô realmente deixou para ele vai ter que passar por cada um desses desafios. Se falhar em um, já era. Tudo acaba ali. É tipo um jogo, só que o prêmio final pode mudar a vida dele de verdade. O primeiro presente é o do trabalho. E adivinha? Jason, que nunca suou na vida, vai parar numa fazenda, tendo que levantar cedo, cuidar de cercas, lidar com bois e ainda tomar bronca. E tudo isso sem saber exatamente o porquê. Ele começa a perceber que o mundo fora da bolha dele é bem diferente. E essa é só a primeira etapa. Depois vem o segundo presente, o do dinheiro. Mas ao invés de receber grana, ele perde tudo. Cartão de crédito, bloqueado. Conta no banco, zerada. Amigos falsos, somem. Jason literalmente bate no fundo do poço. E é nesse ponto que ele começa a entender o valor das coisas simples. No meio desse turbilhão, ele conhece uma garotinha super inteligente chamada Emily, que está lutando contra uma doença grave, e a mãe dela, Alexia. As duas mudam a vida dele. Emily, mesmo enfrentando a morte, é cheia de vida. E Alexia é aquela mulher forte, firme, que não deixa Jason se fazer de coitado. Elas mostram para ele o que realmente importa: amor, coragem, esperança. Logo depois do funeral do Red Stevens, aquele velório cheio de gente importante só para manter as aparências, vem a surpresa. Jason, que já está contando com uma herança absurda, recebe um chamado especial. Nada de cheque, nada de iate. Ele é levado até o advogado do avô, o Sr. Hamilton, que mostra um vídeo gravado por Red antes de morrer. E o vídeo já começa com um tapa de luva de pelica. Red basicamente diz: se você está assistindo isso, é porque não foi completamente cortado da minha herança, ainda. Mas para ganhar o verdadeiro presente, Jason vai ter que completar uma sequência de tarefas. O primeiro passo? O presente do trabalho. A essa altura, Jason já está com aquela cara de isso só pode ser piada. Ele nunca trabalhou um dia sequer. Vive de festas, viagens, carros caros e um ego maior que a fortuna do avô. Mas não tem jeito. Se quiser continuar no jogo, ele precisa aceitar. Sem saber exatamente o que vem pela frente, ele é levado para um lugar no meio do nada, uma fazenda no interior. E aí, amigo, o choque de realidade é bruto. Jason acorda cedo, sem conforto, sem café da manhã chique, sem celular. Só ele, um monte de ferramentas, cerca para consertar, bois para cuidar e um capataz que não tem paciência para mimado. Nada de moleza. Ele é jogado direto no batente, levantar cercas, carregar madeira, alimentar os animais. E o sol torra sem piedade. Ele tenta dar migué, enrolar, mas logo percebe. Ou trabalha, ou tá fora do teste. No começo, ele faz tudo de má vontade. Reclama, xinga, tenta sair, mas o tempo vai passando, os dias vão pesando e ele vai sendo obrigado a aguentar firme. Pela primeira vez na vida, Jason sente dor física, cansaço real, bolhas nas mãos. E mais importante, ele começa a entender que aquilo tudo tem valor. Não é só trabalhar por dinheiro, é produzir algo com esforço, é saber que você conquistou com suor, não com cartão de crédito. Ele começa a respeitar o dono da fazenda, os outros trabalhadores e até a própria rotina. Aquela vida simples, que ele antes desprezava, mostra para ele algo que o dinheiro dele nunca ofereceu: respeito, propósito, dignidade. Depois de alguns dias, o Sr. Hamilton aparece de novo e diz que o teste foi concluído. Jason não acredita que sobreviveu. Ele tá acabado, sujo, exausto, mas no fundo já tá diferente. Ainda não é uma revolução completa, mas o primeiro tijolinho foi colocado. Ele começa a entender que o mundo real não gira ao redor dele, que as coisas boas da vida têm que ser conquistadas. E o mais curioso,
Ninguém ali sabia quem ele era. Ninguém se importava com o sobrenome Stevens. Só interessava o que ele fazia, o que ele entregava. Pela primeira vez, Jason foi visto como uma pessoa comum. E isso mexe com ele mais do que ele imaginava. Depois de ralar na fazenda e sentir o que é o mundo real de verdade, Jason volta achando que talvez agora o avô vá liberar uma parte da herança. Afinal, ele já trabalhou, né? Só que nada disso. A próxima parada é o presente do dinheiro. E esse aí vem do jeito mais cruel possível, tirando todo o dinheiro dele. Isso mesmo. Cartão de crédito? Cortado. Conta no banco? Zerada. Carro de luxo? Levado. Apartamento chique? Fora. Amigos interesseiros? Sumiram no mesmo segundo. Jason, que até ontem era tratado como rei, agora não tem nem onde dormir. A primeira reação dele é o puro desespero. Ele tenta usar contatos, ligações, favores, mas ninguém ajuda. E é aí que ele descobre uma das primeiras lições. Quando o dinheiro acaba, muita gente desaparece junto. As festas cheias de amigos. Ilusão. Todo mundo estava ali por interesse. Sem saída, ele tenta procurar a mãe, mas ela também está sem condições de ajudar. E para completar a queda, ele é preso por invasão de propriedade quando tenta entrar à força num lugar que acha que ainda é dele. É aí que a ficha começa a cair. O mundo não gira em torno dele. E o dinheiro não é tudo. Aos poucos, Jason vai aceitando que precisa aprender a viver sem luxo, sem depender da grana. Ele começa a ver pessoas na rua que estão passando por dificuldades de verdade, que não têm nada, mas ainda assim compartilham, se ajudam, se respeitam. E no meio disso tudo, ele cruza o caminho de alguém que muda completamente sua jornada. Emily, uma garotinha de uns 10 anos, esperta, irônica, direta ao ponto e cheia de vida, mesmo enfrentando uma doença terminal. Jason conhece Emily num parque, onde ela está com a mãe, Alexia, uma mulher forte, decidida, que não engole as atitudes mimadas dele. No começo, Jason meio que esbarra nelas por acaso, mas aos poucos, ele se vê envolvido com aquela dupla. Emily não trata ele com frescura, fala o que pensa, desafia, tira sarro, e Jason gosta disso. Pela primeira vez alguém vê além do sobrenome dele. Emily mostra para Jason que riqueza de verdade não é sobre ter milhões na conta, mas sobre momentos, carinho, tempo com quem se ama. Mesmo doente, ela tem uma alegria que contagia. E Alexia, mesmo exausta e sobrecarregada, é uma muralha de força e dignidade. Jason começa a querer ajudar de verdade, não só para parecer bonzinho, mas porque se importa. E a lição do dinheiro vai se aprofundando aí. Ele percebe que o dinheiro só tem valor quando é usado com propósito. Que dar sem pensar é fácil, mas investir em algo que transforma vidas, isso sim é um presente. Mais pra frente, Jason vai tentar conseguir algum trabalho simples. Ele topa tarefas que antes jamais imaginaria fazer. E quando finalmente consegue juntar um dinheirinho, o que ele faz? Em vez de gastar com ele mesmo, ele ajuda Emily e Alexia. Isso mostra que ele está mudando de dentro para fora. A lição foi absorvida. No final desse desafio, o Sr. Hamilton aparece mais uma vez e avisa: Jason passou. Ele entendeu que o dinheiro sem sabedoria é só papel, mas com coração, intenção e foco, ele pode ser uma ferramenta para fazer o bem. Jason ainda não sabe qual será o próximo presente, mas agora, diferente do começo, ele não está mais fugindo. Ele quer saber, ele quer ir até o fim, não para ganhar a herança, mas para descobrir quem ele realmente pode ser. Depois de ralar na fazenda e quebrar a cara com o dinheiro, Jason está mais humilde, mais pé no chão, mas ainda tem muito o que aprender. E o terceiro desafio do avô é o chamado presente da amizade. Parece simples, né? Mas para alguém que passou a vida cercado de falsos amigos e puxa-sacos, esse é um baita desafio. Até aqui, Jason está começando a mudar, mas ainda meio sozinho, meio perdido. E é nesse ponto que o relacionamento dele com a Emily e com a Alexia começa a se aprofundar. O que começou como um encontro aleatório vira algo muito mais importante. Emily, aquela garotinha doente que faz piada de tudo, se torna a melhor amiga dele. Ela não trata Jason como um príncipe, nem como um coitado. Trata como igual, e isso mexe com ele. Emily é direta, corajosa, cheia de vida, mesmo enfrentando o câncer. Ela vê o que está acontecendo com Jason, percebe as mudanças nele e encoraja, cutuca, provoca, tudo do jeitinho dela, cheio de sarcasmo e humor. E aí que está a mágica, é genuíno.
Jason também vai se aproximando de Alexia, mas não de um jeito forçado ou romântico só por ser. É algo real, baseado em respeito. Ela é dura com ele no começo porque já viu muita gente falsa aparecer querendo se aproveitar da situação. Mas com o tempo, ela vê que Jason tá ali por Emily, que ele quer mesmo ajudar, e isso quebra o gelo. Nesse meio tempo, o Jason também percebe que não tem mais amigos como antes. Aqueles que viviam ligando para festas, pedindo dinheiro, querendo favores, sumiram. E quer saber? Ele não sente mais falta. Ele percebe que não perdeu nada. Pelo contrário, se livrou de um monte de gente interesseira. Imagina um cara jovem, rico, cheio da grana, que vive como se o mundo fosse um parque de diversões só para ele. Esse é o Jason Stevens. Ele tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não valoriza nada. Só que um dia, a vida dele vira de cabeça para baixo. O avô dele, Red Stevens, um milionário cheio de história, morre. E diferente do que Jason esperava, ele não herda uma bolada logo de cara. Não mesmo. O que ele recebe é uma missão. Isso mesmo, uma missão. Red deixou uma série de presentes para Jason. Mas não são presentes tipo carro, mansão ou dinheiro. São lições de vida. 12 no total. E para Jason conseguir o que o avô realmente deixou para ele vai ter que passar por cada um desses desafios. Se falhar em um, já era. Tudo acaba ali. É tipo um jogo, só que o prêmio final pode mudar a vida dele de verdade. O primeiro presente é o do trabalho. E adivinha? Jason, que nunca suou na vida, vai parar numa fazenda, tendo que levantar cedo, cuidar de cercas, lidar com bois e ainda tomar bronca. E tudo isso sem saber exatamente o porquê. Ele começa a perceber que o mundo fora da bolha dele é bem diferente. E essa é só a primeira etapa. Depois vem o segundo presente, o do dinheiro. Mas ao invés de receber grana, ele perde tudo. Cartão de crédito, bloqueado. Conta no banco, zerada. Amigos falsos, somem. Jason literalmente bate no fundo do poço. E é nesse ponto que ele começa a entender o valor das coisas simples. No meio desse turbilhão, ele conhece uma garotinha super inteligente chamada Emily, que está lutando contra uma doença grave, e a mãe dela, Alexia. As duas mudam a vida dele. Emily, mesmo enfrentando a morte, é cheia de vida. E Alexia é aquela mulher forte, firme, que não deixa Jason se fazer de coitado. Elas mostram para ele o que realmente importa: amor, coragem, esperança. Logo depois do funeral do Red Stevens, aquele velório cheio de gente importante só para manter as aparências, vem a surpresa. Jason, que já está contando com uma herança absurda, recebe um chamado especial. Nada de cheque, nada de iate. Ele é levado até o advogado do avô, o Sr. Hamilton, que mostra um vídeo gravado por Red antes de morrer. E o vídeo já começa com um tapa de luva de pelica. Red basicamente diz: se você está assistindo isso, é porque não foi completamente cortado da minha herança, ainda. Mas para ganhar o verdadeiro presente, Jason vai ter que completar uma sequência de tarefas. O primeiro passo? O presente do trabalho. A essa altura, Jason já está com aquela cara de "isso só pode ser piada". Ele nunca trabalhou um dia sequer. Vive de festas, viagens, carros caros e um ego maior que a fortuna do avô. Mas não tem jeito. Se quiser continuar no jogo, ele precisa aceitar. Sem saber exatamente o que vem pela frente, ele é levado para um lugar no meio do nada, uma fazenda no interior. E aí, amigo, o choque de realidade é bruto. Jason acorda cedo, sem conforto, sem café da manhã chique, sem celular. Só ele, um monte de ferramentas, cerca para consertar, bois para cuidar e um capataz que não tem paciência para mimado. Nada de moleza. Ele é jogado direto no batente, levantar cercas, carregar madeira, alimentar os animais. E o sol torra sem piedade. Ele tenta dar migué, enrolar, mas logo percebe. Ou trabalha, ou tá fora do teste. No começo, ele faz tudo de má vontade. Reclama, xinga, tenta sair, mas o tempo vai passando, os dias vão pesando e ele vai sendo obrigado a aguentar firme. Pela primeira vez na vida, Jason sente dor física, cansaço real, bolhas nas mãos. E mais importante, ele começa a entender que aquilo tudo tem valor. Não é só trabalhar por dinheiro, é produzir algo com esforço, é saber que você conquistou com suor, não com cartão de crédito. Ele começa a respeitar o dono da fazenda, os outros trabalhadores e até a própria rotina. Aquela vida simples, que ele antes desprezava, mostra para ele algo que o dinheiro dele nunca ofereceu:
respeito, propósito, dignidade. Depois de alguns dias, o Sr. Hamilton aparece de novo e diz que o teste foi concluído. Jason não acredita que sobreviveu. Ele está acabado, sujo, exausto. Mas no fundo já está diferente. Ainda não é uma revolução completa, mas o primeiro tijolinho foi colocado. Ele começa a entender que o mundo real não gira ao redor dele, que as coisas boas da vida têm que ser conquistadas. E o mais curioso, ninguém ali sabia quem ele era, ninguém se importava com o sobrenome Stevens. Só interessava o que ele fazia, o que ele entregava. Pela primeira vez, Jason foi visto como uma pessoa comum. E isso mexe com ele mais do que ele imaginava. Depois de ralar na fazenda e sentir o que é o mundo real de verdade, Jason volta achando que talvez agora o avô vá liberar uma parte da herança. Afinal, ele já trabalhou, né? Só que nada disso. A próxima parada é o presente do dinheiro. E esse aí vem do jeito mais cruel possível, tirando todo o dinheiro dele. Isso mesmo. Cartão de crédito? Cortado. Conta no banco? Zerada. Carro de luxo? Levado. Apartamento chique? Fora. Amigos interesseiros? Sumiram no mesmo segundo. Jason, que até ontem era tratado como rei, agora não tem nem onde dormir. A primeira reação dele é o puro desespero. Ele tenta usar contatos, ligações, favores, mas ninguém ajuda. E é aí que ele descobre uma das primeiras lições. Quando o dinheiro acaba, muita gente desaparece junto. As festas cheias de amigos. Ilusão. Todo mundo estava ali por interesse. Sem saída, ele tenta procurar a mãe, mas ela também está sem condições de ajudar. E para completar a queda, ele é preso por invasão de propriedade quando tenta entrar à força num lugar que acha que ainda é dele. É aí que a ficha começa a cair. O mundo não gira em torno dele. E o dinheiro não é tudo. Aos poucos, Jason vai aceitando que precisa aprender a viver sem luxo, sem depender da grana. Ele começa a ver pessoas na rua que estão passando por dificuldades de verdade, que não têm nada, mas ainda assim compartilham, se ajudam, se respeitam. E no meio disso tudo, ele cruza o caminho de alguém que muda completamente sua jornada. Emily, uma garotinha de uns 10 anos, esperta, irônica, direta ao ponto e cheia de vida, mesmo enfrentando uma doença terminal. Jason conhece Emily num parque, onde ela está com a mãe, Alexia, uma mulher forte, decidida, que não engole as atitudes mimadas dele. No começo, Jason meio que esbarra nelas por acaso, mas aos poucos, ele se vê envolvido com aquela dupla. Emily não trata ele com frescura, fala o que pensa, desafia, tira sarro, e Jason gosta disso. Pela primeira vez alguém vê além do sobrenome dele. Emily mostra para Jason que riqueza de verdade não é sobre ter milhões na conta, mas sobre momentos, carinho, tempo com quem se ama. Mesmo doente, ela tem uma alegria que contagia. E Alexia, mesmo exausta e sobrecarregada, é uma muralha de força e dignidade. Jason começa a querer ajudar de verdade, não só para parecer bonzinho, mas porque se importa. E a lição do dinheiro vai se aprofundando aí. Ele percebe que o dinheiro só tem valor quando é usado com propósito. Que dar sem pensar é fácil, mas investir em algo que transforma vidas, isso sim é um presente. Mais pra frente, Jason vai tentar conseguir algum trabalho simples. Ele topa tarefas que antes jamais imaginaria fazer. E quando finalmente consegue juntar um dinheirinho, o que ele faz? Em vez de gastar com ele mesmo, ele ajuda Emily e Alexia. Isso mostra que ele está mudando de dentro para fora. A lição foi absorvida. No final desse desafio, o Sr. Hamilton aparece mais uma vez e avisa: Jason passou. Ele entendeu que o dinheiro sem sabedoria é só papel, mas com coração, intenção e foco, ele pode ser uma ferramenta para fazer o bem. Jason ainda não sabe qual será o próximo presente, mas agora, diferente do começo, ele não está mais fugindo. Ele quer saber, ele quer ir até o fim, não para ganhar a herança, mas para descobrir quem ele realmente pode ser. Depois de ralar na fazenda e quebrar a cara com o dinheiro, Jason está mais humilde, mais pé no chão, mas ainda tem muito o que aprender. E o terceiro desafio do avô é o chamado presente da amizade. Parece simples, né? Mas para alguém que passou a vida cercado de falsos amigos e puxa-sacos, esse é um baita desafio. Até aqui, Jason está começando a mudar, mas ainda meio sozinho, meio perdido. E é nesse ponto que o relacionamento dele com a Emily e com a Alexia começa a se aprofundar. O que começou como um encontro aleatório vira algo muito mais importante. Emily, aquela garotinha doente que faz piada de tudo,
se torna a melhor amiga dele. Ela não trata Jason como um príncipe, nem como um coitado. Trata como igual, e isso mexe com ele. Emily é direta, corajosa, cheia de vida, mesmo enfrentando o câncer. Ela vê o que está acontecendo com Jason, percebe as mudanças nele e encoraja, cutuca, provoca. Tudo do jeitinho dela, cheio de sarcasmo e humor. E aí que tá a mágica, é genuíno. Jason também vai se aproximando de Alexia, mas não de um jeito forçado ou romântico só por ser. É algo real, baseado em respeito. Ela é dura com ele no começo porque já viu muita gente falsa aparecer querendo se aproveitar da situação. Mas com o tempo, ela vê que Jason tá ali por Emily, que ele quer mesmo ajudar. E isso quebra o gelo. Nesse meio tempo, o Jason também percebe que não tem mais amigos como antes. Aqueles que viviam ligando para festas, pedindo dinheiro, querendo favores, sumiram. E quer saber? Ele não sente mais falta. Ele percebe que não perdeu nada. Pelo contrário, se livrou de um monte de gente interesseira. Imagina um cara jovem, rico, cheio da grana, que vive como se o mundo fosse um parque de diversões só para ele. Esse é o Jason Stevens. Ele tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não valoriza nada. Só que um dia, a vida dele vira de cabeça para baixo. O avô dele, Red Stevens, um milionário cheio de história, morre. E diferente do que Jason esperava, ele não herda uma bolada logo de cara. Não mesmo. O que ele recebe é uma missão. Isso mesmo, uma missão. Red deixou uma série de presentes para Jason. Mas não são presentes tipo carro, mansão ou dinheiro. São lições de vida. 12 no total. E para Jason conseguir o que o avô realmente deixou para ele vai ter que passar por cada um desses desafios. Se falhar em um, já era. Tudo acaba ali. É tipo um jogo, só que o prêmio final pode mudar a vida dele de verdade. O primeiro presente é o do trabalho. E adivinha? Jason, que nunca suou na vida, vai parar numa fazenda, tendo que levantar cedo, cuidar de cercas, lidar com bois e ainda tomar bronca. E tudo isso sem saber exatamente o porquê. Ele começa a perceber que o mundo fora da bolha dele é bem diferente. E essa é só a primeira etapa. Depois vem o segundo presente, o do dinheiro. Mas ao invés de receber grana, ele perde tudo. Cartão de crédito, bloqueado. Conta no banco, zerada. Amigos falsos, somem. Jason literalmente bate no fundo do poço. E é nesse ponto que ele começa a entender o valor das coisas simples. No meio desse turbilhão, ele conhece uma garotinha super inteligente chamada Emily, que está lutando contra uma doença grave, e a mãe dela, Alexia. As duas mudam a vida dele. Emily, mesmo enfrentando a morte, é cheia de vida. E Alexia é aquela mulher forte, firme, que não deixa Jason se fazer de coitado. Elas mostram para ele o que realmente importa: amor, coragem, esperança. Logo depois do funeral do Red Stevens, aquele velório cheio de gente importante só para manter as aparências, vem a surpresa. Jason, que já está contando com uma herança absurda, recebe um chamado especial. Nada de cheque, nada de iate. Ele é levado até o advogado do avô, o Sr. Hamilton, que mostra um vídeo gravado por Red antes de morrer. E o vídeo já começa com um tapa de luva de pelica. Red basicamente diz: se você está assistindo isso, é porque não foi completamente cortado da minha herança, ainda. Mas para ganhar o verdadeiro presente, Jason vai ter que completar uma sequência de tarefas. O primeiro passo? O presente do trabalho. A essa altura, Jason já está com aquela cara de "isso só pode ser piada". Ele nunca trabalhou um dia sequer. Vive de festas, viagens, carros caros e um ego maior que a fortuna do avô. Mas não tem jeito. Se quiser continuar no jogo, ele precisa aceitar. Sem saber exatamente o que vem pela frente, ele é levado para um lugar no meio do nada, uma fazenda no interior. E aí, amigo, o choque de realidade é bruto. Jason acorda cedo, sem conforto, sem café da manhã chique, sem celular. Só ele, um monte de ferramentas, cerca para consertar, bois para cuidar e um capataz que não tem paciência para mimado. Nada de moleza. Ele é jogado direto no batente, levantar cercas, carregar madeira, alimentar os animais. E o sol torra sem piedade. Ele tenta dar migué, enrolar, mas logo percebe: ou trabalha ou tá fora do teste. No começo, ele faz tudo de má vontade. Reclama, xinga, tenta sair, mas o tempo vai passando, os dias vão pesando e ele vai sendo obrigado a aguentar firme. Pela primeira vez na vida, Jason sente dor física, cansaço real, bolhas nas mãos.
E mais importante, ele começa a entender que aquilo tudo tem valor. Não é só trabalhar por dinheiro, é produzir algo com esforço, é saber que você conquistou com suor, não com cartão de crédito. Ele começa a respeitar o dono da fazenda, os outros trabalhadores e até a própria rotina. Aquela vida simples, que ele antes desprezava, mostra para ele algo que o dinheiro dele nunca ofereceu: respeito, propósito, dignidade. Depois de alguns dias, o Sr. Hamilton aparece de novo e diz que o teste foi concluído. Jason não acredita que sobreviveu. Ele está acabado, sujo, exausto. Mas no fundo já está diferente. Ainda não é uma revolução completa, mas o primeiro tijolinho foi colocado. Ele começa a entender que o mundo real não gira ao redor dele, que as coisas boas da vida têm que ser conquistadas. E o mais curioso, ninguém ali sabia quem ele era, ninguém se importava com o sobrenome Stevens. Só interessava o que ele fazia, o que ele entregava. Pela primeira vez, Jason foi visto como uma pessoa comum. E isso mexe com ele mais do que ele imaginava. Depois de ralar na fazenda e sentir o que é o mundo real de verdade, Jason volta achando que talvez agora o avô vá liberar uma parte da herança. Afinal, ele já trabalhou, né? Só que nada disso. A próxima parada é o presente do dinheiro. E esse aí vem do jeito mais cruel possível, tirando todo o dinheiro dele. Isso mesmo. Cartão de crédito? Cortado. Conta no banco? Zerada. Carro de luxo? Levado. Apartamento chique? Fora. Amigos interesseiros? Sumiram no mesmo segundo. Jason, que até ontem era tratado como rei, agora não tem nem onde dormir. A primeira reação dele é o puro desespero. Ele tenta usar contatos, ligações, favores, mas ninguém ajuda. E é aí que ele descobre uma das primeiras lições. Quando o dinheiro acaba, muita gente desaparece junto. As festas cheias de amigos. Ilusão. Todo mundo estava ali por interesse. Sem saída, ele tenta procurar a mãe, mas ela também está sem condições de ajudar. E para completar a queda, ele é preso por invasão de propriedade quando tenta entrar à força num lugar que acha que ainda é dele. É aí que a ficha começa a cair. O mundo não gira em torno dele. E o dinheiro não é tudo. Aos poucos, Jason vai aceitando que precisa aprender a viver sem luxo, sem depender da grana. Ele começa a ver pessoas na rua que estão passando por dificuldades de verdade, que não têm nada, mas ainda assim compartilham, se ajudam, se respeitam. E no meio disso tudo, ele cruza o caminho de alguém que muda completamente sua jornada. Emily, uma garotinha de uns 10 anos, esperta, irônica, direta ao ponto e cheia de vida, mesmo enfrentando uma doença terminal. Jason conhece Emily num parque, onde ela está com a mãe, Alexia, uma mulher forte, decidida, que não engole as atitudes mimadas dele. No começo, Jason meio que esbarra nelas por acaso, mas aos poucos, ele se vê envolvido com aquela dupla. Emily não trata ele com frescura, fala o que pensa, desafia, tira sarro, e Jason gosta disso. Pela primeira vez alguém vê além do sobrenome dele. Emily mostra para Jason que riqueza de verdade não é sobre ter milhões na conta, mas sobre momentos, carinho, tempo com quem se ama. Mesmo doente, ela tem uma alegria que contagia. E Alexia, mesmo exausta e sobrecarregada, é uma muralha de força e dignidade. Jason começa a querer ajudar de verdade, não só para parecer bonzinho, mas porque se importa. E a lição do dinheiro vai se aprofundando aí. Ele percebe que o dinheiro só tem valor quando é usado com propósito. Que dar sem pensar é fácil, mas investir em algo que transforma vidas, isso sim é um presente. Mais pra frente, Jason vai tentar conseguir algum trabalho simples. Ele topa tarefas que antes jamais imaginaria fazer. E quando finalmente consegue juntar um dinheirinho, o que ele faz? Em vez de gastar com ele mesmo, ele ajuda Emily e Alexia. Isso mostra que ele está mudando de dentro para fora. A lição foi absorvida. No final desse desafio, o Sr. Hamilton aparece mais uma vez e avisa: Jason passou. Ele entendeu que o dinheiro sem sabedoria é só papel, mas com coração, intenção e foco, ele pode ser uma ferramenta para fazer o bem. Jason ainda não sabe qual será o próximo presente, mas agora, diferente do começo, ele não está mais fugindo. Ele quer saber, ele quer ir até o fim, não para ganhar a herança, mas para descobrir quem ele realmente pode ser. Depois de ralar na fazenda e quebrar a cara com o dinheiro, Jason está mais humilde, mais pé no chão, mas ainda tem muito o que aprender. E o terceiro desafio do avô é o chamado presente da amizade.
Parece simples, né? Mas para alguém que passou a vida cercado de falsos amigos e puxa-sacos, esse é um baita desafio. Até aqui, Jason tá começando a mudar, mas ainda meio sozinho, meio perdido. E é nesse ponto que o relacionamento dele com a Emily e com a Alexia começa a se aprofundar. O que começou como um encontro aleatório vira algo muito mais importante. Emily, aquela garotinha doente que faz piada de tudo, se torna a melhor amiga dele. Ela não trata Jason como um príncipe, nem como um coitado. Trata como igual, e isso mexe com ele. Emily é direta, corajosa, cheia de vida, mesmo enfrentando o câncer. Ela vê o que está acontecendo com Jason, percebe as mudanças nele e encoraja, cutuca, provoca, tudo do jeitinho dela, cheio de sarcasmo e humor. E aí que está a mágica, é genuíno. Jason também vai se aproximando de Alexia, mas não de um jeito forçado ou romântico só por ser. É algo real, baseado em respeito. Ela é dura com ele no começo porque já viu muita gente falsa aparecer querendo se aproveitar da situação. Mas com o tempo, ela vê que Jason tá ali por Emily, que ele quer mesmo ajudar, e isso quebra o gelo. Nesse meio tempo, o Jason também percebe que não tem mais amigos como antes. Aqueles que viviam ligando para festas, pedindo dinheiro, querendo favores, sumiram. E quer saber? Ele não sente mais falta. Ele percebe que não perdeu nada. Pelo contrário, se livrou de um monte de gente interesseira. Imagina um cara jovem, rico, cheio da grana, que vive como se o mundo fosse um parque de diversões só para ele. Esse é o Jason Stevens. Ele tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não valoriza nada. Só que um dia, a vida dele vira de cabeça para baixo. O avô dele, Red Stevens, um milionário cheio de história, morre. E diferente do que Jason esperava, ele não herda uma bolada logo de cara. Não mesmo. O que ele recebe é uma missão. Isso mesmo, uma missão. Red deixou uma série de presentes para Jason. Mas não são presentes tipo carro, mansão ou dinheiro. São lições de vida. 12 no total. E para Jason conseguir o que o avô realmente deixou para ele, ele vai ter que passar por cada um desses desafios. Se falhar em um, já era. Tudo acaba ali. É tipo um jogo, só que o prêmio final pode mudar a vida dele de verdade. O primeiro presente é o do trabalho. E adivinha? Jason, que nunca suou na vida, vai parar numa fazenda, tendo que levantar cedo, cuidar de cercas, lidar com bois e ainda tomar bronca. E tudo isso sem saber exatamente o porquê. Ele começa a perceber que o mundo fora da bolha dele é bem diferente. E essa é só a primeira etapa. Depois vem o segundo presente, o do dinheiro. Mas ao invés de receber grana, ele perde tudo. Cartão de crédito, bloqueado. Conta no banco, zerada. Amigos falsos, somem. Jason literalmente bate no fundo do poço. E é nesse ponto que ele começa a entender o valor das coisas simples. No meio desse turbilhão, ele conhece uma garotinha super inteligente chamada Emily, que está lutando contra uma doença grave, e a mãe dela, Alexia. As duas mudam a vida dele. Emily, mesmo enfrentando a morte, é cheia de vida. E Alexia é aquela mulher forte, firme, que não deixa Jason se fazer de coitado. Elas mostram para ele o que realmente importa: amor, coragem, esperança. Logo depois do funeral do Red Stevens, aquele velório cheio de gente importante só para manter as aparências, vem a surpresa. Jason, que já está contando com uma herança absurda, recebe um chamado especial. Nada de cheque, nada de iate. Ele é levado até o advogado do avô, o Sr. Hamilton, que mostra um vídeo gravado por Red antes de morrer. E o vídeo já começa com um tapa de luva de pelica. Red basicamente diz: se você está assistindo isso, é porque não foi completamente cortado da minha herança, ainda. Mas para ganhar o verdadeiro presente, Jason vai ter que completar uma sequência de tarefas. O primeiro passo? O presente do trabalho. A essa altura, Jason já está com aquela cara de isso só pode ser piada. Ele nunca trabalhou um dia sequer. Vive de festas, viagens, carros caros e um ego maior que a fortuna do avô. Mas não tem jeito. Se quiser continuar no jogo, ele precisa aceitar. Sem saber exatamente o que vem pela frente, ele é levado para um lugar no meio do nada, uma fazenda no interior. E aí, amigo, o choque de realidade é bruto. Jason acorda cedo, sem conforto, sem café da manhã chique, sem celular. Só ele, um monte de ferramentas, cerca para consertar, bois para cuidar e um capataz que não tem paciência para mimado. Nada de moleza. Ele é jogado direto no batente,
levantar cercas, carregar madeira, alimentar os animais. E o sol torra sem piedade. Ele tenta dar migué, enrolar, mas logo percebe. Ou trabalha ou tá fora do teste. No começo, ele faz tudo de má vontade. Reclama, xinga, tenta sair, mas o tempo vai passando, os dias vão pesando e ele vai sendo obrigado a aguentar firme. Pela primeira vez na vida, Jason sente dor física, cansaço real, bolhas nas mãos. E mais importante, ele começa a entender que aquilo tudo tem valor. Não é só trabalhar por dinheiro, é produzir algo com esforço, é saber que você conquistou com suor, não com cartão de crédito. Ele começa a respeitar o dono da fazenda, os outros trabalhadores e até a própria rotina. Aquela vida simples, que ele antes desprezava, mostra para ele algo que o dinheiro dele nunca ofereceu: respeito, propósito, dignidade. Depois de alguns dias, o Sr. Hamilton aparece de novo e diz que o teste foi concluído. Jason não acredita que sobreviveu. Ele tá acabado, sujo, exausto, mas no fundo já tá diferente. Ainda não é uma revolução completa, mas o primeiro tijolinho foi colocado. Ele começa a entender que o mundo real não gira ao redor dele, que as coisas boas da vida têm que ser conquistadas. E o mais curioso, ninguém ali sabia quem ele era, ninguém se importava com o sobrenome Stevens. Só interessava o que ele fazia, o que ele entregava. Pela primeira vez, Jason foi visto como uma pessoa comum. E isso mexe com ele mais do que ele imaginava. Depois de ralar na fazenda e sentir o que é o mundo real de verdade, Jason volta achando que talvez agora o avô vá liberar uma parte da herança. Afinal, ele já trabalhou, né? Só que nada disso. A próxima parada é o presente do dinheiro. E esse aí vem do jeito mais cruel possível, tirando todo o dinheiro dele. Isso mesmo. Cartão de crédito? Cortado. Conta no banco? Zerada. Carro de luxo? Levado. Apartamento chique? Fora. Amigos interesseiros? Sumiram no mesmo segundo. Jason, que até ontem era tratado como rei, agora não tem nem onde dormir. A primeira reação dele é o puro desespero. Ele tenta usar contatos, ligações, favores, mas ninguém ajuda. E é aí que ele descobre uma das primeiras lições. Quando o dinheiro acaba, muita gente desaparece junto. As festas cheias de amigos, ilusão. Todo mundo estava ali por interesse. Sem saída, ele tenta procurar a mãe, mas ela também está sem condições de ajudar. E para completar a queda, ele é preso por invasão de propriedade quando tenta entrar à força num lugar que acha que ainda é dele. É aí que a ficha começa a cair. O mundo não gira em torno dele. E o dinheiro não é tudo. Aos poucos, Jason vai aceitando que precisa aprender a viver sem luxo, sem depender da grana. Ele começa a ver pessoas na rua que estão passando por dificuldades de verdade, que não têm nada, mas ainda assim compartilham, se ajudam, se respeitam. E no meio disso tudo, ele cruza o caminho de alguém que muda completamente sua jornada. Emily, uma garotinha de uns 10 anos, esperta, irônica, direta ao ponto e cheia de vida, mesmo enfrentando uma doença terminal. Jason conhece Emily num parque, onde ela está com a mãe, Alexia, uma mulher forte, decidida, que não engole as atitudes mimadas dele. No começo, Jason meio que esbarra nelas por acaso, mas aos poucos, ele se vê envolvido com aquela dupla. Emily não trata ele com frescura, fala o que pensa, desafia, tira sarro, e Jason gosta disso. Pela primeira vez alguém vê além do sobrenome dele. Emily mostra para Jason que riqueza de verdade não é sobre ter milhões na conta, mas sobre momentos, carinho, tempo com quem se ama. Mesmo doente, ela tem uma alegria que contagia. E Alexia, mesmo exausta e sobrecarregada, é uma muralha de força e dignidade. Jason começa a querer ajudar de verdade, não só para parecer bonzinho, mas porque se importa. E a lição do dinheiro vai se aprofundando aí. Ele percebe que o dinheiro só tem valor quando é usado com propósito. Que dar sem pensar é fácil, mas investir em algo que transforma vidas, isso sim é um presente. Mais pra frente, Jason vai tentar conseguir algum trabalho simples. Ele topa tarefas que antes jamais imaginaria fazer. E quando finalmente consegue juntar um dinheirinho, o que ele faz? Em vez de gastar com ele mesmo, ele ajuda Emily e Alexia. Isso mostra que ele está mudando de dentro para fora. A lição foi absorvida. No final desse desafio, o Sr. Hamilton aparece mais uma vez e avisa: Jason passou.
Ele entendeu que o dinheiro sem sabedoria é só papel, mas com coração, intenção e foco, ele pode ser uma ferramenta para fazer o bem. Jason ainda não sabe qual será o próximo presente, mas agora, diferente do começo, ele não está mais fugindo. Ele quer saber, ele quer ir até o fim, não para ganhar a herança, mas para descobrir quem ele realmente pode ser. Depois de ralar na fazenda e quebrar a cara com o dinheiro, Jason está mais humilde, mais pé no chão, mas ainda tem muito o que aprender. E o terceiro desafio do avô é o chamado presente da amizade. Parece simples, né? Mas para alguém que passou a vida cercado de falsos amigos e puxa-sacos, esse é um baita desafio. Até aqui, Jason está começando a mudar, mas ainda meio sozinho, meio perdido. E é nesse ponto que o relacionamento dele com a Emily e com a Alexia começa a se aprofundar. O que começou como um encontro aleatório vira algo muito mais importante. Emily, aquela garotinha doente que faz piada de tudo, se torna a melhor amiga dele. Ela não trata Jason como um príncipe, nem como um coitado. Trata como igual, e isso mexe com ele. Emily é direta, corajosa, cheia de vida, mesmo enfrentando o câncer. Ela vê o que está acontecendo com Jason, percebe as mudanças nele e encoraja, cutuca, provoca, tudo do jeitinho dela, cheio de sarcasmo e humor. E aí que tá a mágica, é genuíno. Jason também vai se aproximando de Alexia, mas não de um jeito forçado ou romântico só por ser. É algo real, baseado em respeito. Ela é dura com ele no começo porque já viu muita gente falsa aparecer querendo se aproveitar da situação. Mas com o tempo, ela vê que Jason tá ali por Emily, que ele quer mesmo ajudar, e isso quebra o gelo. Nesse meio tempo, o Jason também percebe que não tem mais amigos como antes. Aqueles que viviam ligando para festas, pedindo dinheiro, querendo favores, sumiram. E quer saber? Ele não sente mais falta. Ele percebe que não perdeu nada. Pelo contrário, se livrou de um monte de gente interesseira. Imagina um cara jovem, rico, cheio da grana, que vive como se o mundo fosse um parque de diversões só para ele. Esse é o Jason Stevens. Ele tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não valoriza nada. Só que um dia, a vida dele vira de cabeça para baixo. O avô dele, Red Stevens, um milionário cheio de história, morre. E diferente do que Jason esperava, ele não herda uma bolada logo de cara. Não mesmo. O que ele recebe é uma missão. Isso mesmo, uma missão. Red deixou uma série de presentes para Jason. Mas não são presentes tipo carro, mansão ou dinheiro. São lições de vida. 12 no total. E para Jason conseguir o que o avô realmente deixou para ele, ele vai ter que passar por cada um desses desafios. Se falhar em um, já era. Tudo acaba ali. É tipo um jogo, só que o prêmio final pode mudar a vida dele de verdade. O primeiro presente é o do trabalho. E adivinha? Jason, que nunca suou na vida, vai parar numa fazenda, tendo que levantar cedo, cuidar de cercas, lidar com bois e ainda tomar bronca. E tudo isso sem saber exatamente o porquê. Ele começa a perceber que o mundo fora da bolha dele é bem diferente. E essa é só a primeira etapa. Depois vem o segundo presente, o do dinheiro. Mas ao invés de receber grana, ele perde tudo. Cartão de crédito, bloqueado. Conta no banco, zerada. Amigos falsos, somem. Jason literalmente bate no fundo do poço. E é nesse ponto que ele começa a entender o valor das coisas simples. No meio desse turbilhão, ele conhece uma garotinha super inteligente chamada Emily, que está lutando contra uma doença grave, e a mãe dela, Alexia. As duas mudam a vida dele. Emily, mesmo enfrentando a morte, é cheia de vida. E Alexia é aquela mulher forte, firme, que não deixa Jason se fazer de coitado. Elas mostram para ele o que realmente importa: amor, coragem, esperança. Logo depois do funeral do Red Stevens, aquele velório cheio de gente importante só para manter as aparências, vem a surpresa. Jason, que já está contando com uma herança absurda, recebe um chamado especial. Nada de cheque, nada de iate. Ele é levado até o advogado do avô, o Sr. Hamilton, que mostra um vídeo gravado por Red antes de morrer. E o vídeo já começa com um tapa de luva de pelica. Red basicamente diz: se você está assistindo isso, é porque não foi completamente cortado da minha herança, ainda. Mas para ganhar o verdadeiro presente, Jason vai ter que completar uma sequência de tarefas. O primeiro passo? O presente do trabalho. A essa altura, Jason já está com aquela cara de "isso só pode ser piada". Ele nunca trabalhou um dia sequer.
Vive de festas, viagens, carros caros e um ego maior que a fortuna do avô. Mas não tem jeito. Se quiser continuar no jogo, ele precisa aceitar. Sem saber exatamente o que vem pela frente, ele é levado para um lugar no meio do nada, uma fazenda no interior. E aí, amigo, o choque de realidade é bruto. Jason acorda cedo, sem conforto, sem café da manhã chique, sem celular. Só ele, um monte de ferramentas, cerca para consertar, bois para cuidar e um capataz que não tem paciência para mimado. Nada de moleza. Ele é jogado direto no batente, levantar cercas, carregar madeira, alimentar os animais. E o sol torra sem piedade. Ele tenta dar migué, enrolar, mas logo percebe. Ou trabalha ou tá fora do teste. No começo, ele faz tudo de má vontade. Reclama, xinga, tenta sair, mas o tempo vai passando, os dias vão pesando e ele vai sendo obrigado a aguentar firme. Pela primeira vez na vida, Jason sente dor física, cansaço real, bolhas nas mãos. E mais importante, ele começa a entender que aquilo tudo tem valor. Não é só trabalhar por dinheiro, é produzir algo com esforço, é saber que você conquistou com suor, não com cartão de crédito. Ele começa a respeitar o dono da fazenda, os outros trabalhadores e até a própria rotina. Aquela vida simples, que ele antes desprezava, mostra para ele algo que o dinheiro dele nunca ofereceu: respeito, propósito, dignidade. Depois de alguns dias, o senhor Hamilton aparece de novo e diz que o teste foi concluído. Jason não acredita que sobreviveu. Ele tá acabado, sujo, exausto, mas no fundo já tá diferente. Ainda não é uma revolução completa, mas o primeiro tijolinho foi colocado. Ele começa a entender que o mundo real não gira ao redor dele, que as coisas boas da vida têm que ser conquistadas. E o mais curioso, ninguém ali sabia quem ele era, ninguém se importava com o sobrenome Stevens. Só interessava o que ele fazia, o que ele entregava. Pela primeira vez, Jason foi visto como uma pessoa comum. E isso mexe com ele mais do que ele imaginava. Depois de ralar na fazenda e sentir o que é o mundo real de verdade, Jason volta achando que talvez agora o avô vá liberar uma parte da herança. Afinal, ele já trabalhou, né? Só que nada disso. A próxima parada é o presente do dinheiro. E esse aí vem do jeito mais cruel possível, tirando todo o dinheiro dele. Isso mesmo. Cartão de crédito? Cortado. Conta no banco? Zerada. Carro de luxo? Levado. Apartamento chique? Fora. Amigos interesseiros? Sumiram no mesmo segundo. Jason, que até ontem era tratado como rei, agora não tem nem onde dormir. A primeira reação dele é o puro desespero. Ele tenta usar contatos, ligações, favores, mas ninguém ajuda. E é aí que ele descobre uma das primeiras lições. Quando o dinheiro acaba, muita gente desaparece junto. As festas cheias de amigos. Ilusão. Todo mundo estava ali por interesse. Sem saída, ele tenta procurar a mãe, mas ela também está sem condições de ajudar. E para completar a queda, ele é preso por invasão de propriedade quando tenta entrar à força num lugar que acha que ainda é dele. É aí que a ficha começa a cair. O mundo não gira em torno dele. E o dinheiro não é tudo. Aos poucos, Jason vai aceitando que precisa aprender a viver sem luxo, sem depender da grana. Ele começa a ver pessoas na rua que estão passando por dificuldades de verdade, que não têm nada, mas ainda assim compartilham, se ajudam, se respeitam. E no meio disso tudo, ele cruza o caminho de alguém que muda completamente sua jornada. Emily, uma garotinha de uns 10 anos, esperta, irônica, direta ao ponto e cheia de vida, mesmo enfrentando uma doença terminal. Jason conhece Emily num parque, onde ela está com a mãe, Alexia, uma mulher forte, decidida, que não engole as atitudes mimadas dele. No começo, Jason meio que esbarra nelas por acaso, mas aos poucos, ele se vê envolvido com aquela dupla. Emily não trata ele com frescura, fala o que pensa, desafia, tira sarro, e Jason gosta disso. Pela primeira vez alguém vê além do sobrenome dele. Emily mostra para Jason que riqueza de verdade não é sobre ter milhões na conta, mas sobre momentos, carinho, tempo com quem se ama. Mesmo doente, ela tem uma alegria que contagia. E Alexia, mesmo exausta e sobrecarregada, é uma muralha de força e dignidade. Jason começa a querer ajudar de verdade, não só para parecer bonzinho, mas porque se importa. E a lição do dinheiro vai se aprofundando aí. Ele percebe que o dinheiro só tem valor quando é usado com propósito. Que dar sem pensar é fácil, mas investir em algo que transforma vidas,
Isso sim é um presente. Mais pra frente, Jason vai tentar conseguir algum trabalho simples. Ele topa tarefas que antes jamais imaginaria fazer. E quando finalmente consegue juntar um dinheirinho, o que ele faz? Em vez de gastar com ele mesmo, ele ajuda Emily e Alexia. Isso mostra que ele está mudando de dentro para fora. A lição foi absorvida. No final desse desafio, o Sr. Hamilton aparece mais uma vez e avisa: Jason passou. Ele entendeu que o dinheiro sem sabedoria é só papel, mas com coração, intenção e foco, ele pode ser uma ferramenta para fazer o bem. Jason ainda não sabe qual será o próximo presente, mas agora, diferente do começo, ele não está mais fugindo. Ele quer saber, ele quer ir até o fim, não para ganhar a herança, mas para descobrir quem ele realmente pode ser. Depois de ralar na fazenda e quebrar a cara com o dinheiro, Jason está mais humilde, mais pé no chão, mas ainda tem muito o que aprender. E o terceiro desafio do avô é o chamado presente da amizade. Parece simples, né? Mas para alguém que passou a vida cercado de falsos amigos e puxa-sacos, esse é um baita desafio. Até aqui, Jason está começando a mudar, mas ainda meio sozinho, meio perdido. E é nesse ponto que o relacionamento dele com a Emily e com a Alexia começa a se aprofundar. O que começou como um encontro aleatório vira algo muito mais importante. Emily, aquela garotinha doente que faz piada de tudo, se torna a melhor amiga dele. Ela não trata Jason como um príncipe, nem como um coitado. Trata como igual, e isso mexe com ele. Emily é direta, corajosa, cheia de vida, mesmo enfrentando o câncer. Ela vê o que está acontecendo com Jason, percebe as mudanças nele e encoraja, cutuca, provoca, tudo do jeitinho dela, cheio de sarcasmo e humor. E aí que está a mágica, é genuíno. Jason também vai se aproximando de Alexia, mas não de um jeito forçado ou romântico só por ser. É algo real, baseado em respeito. Ela é dura com ele no começo porque já viu muita gente falsa aparecer querendo se aproveitar da situação. Mas com o tempo, ela vê que Jason tá ali por Emily, que ele quer mesmo ajudar, e isso quebra o gelo. Nesse meio tempo, o Jason também percebe que não tem mais amigos como antes. Aqueles que viviam ligando para festas, pedindo dinheiro, querendo favores, sumiram. E quer saber? Ele não sente mais falta. Ele percebe que não perdeu nada. Pelo contrário, se livrou de um monte de gente interesseira. Imagina um cara jovem, rico, cheio da grana, que vive como se o mundo fosse um parque de diversões só para ele. Esse é o Jason Stevens. Ele tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não valoriza nada. Só que um dia, a vida dele vira de cabeça para baixo. O avô dele, Red Stevens, um milionário cheio de história, morre. E diferente do que Jason esperava, ele não herda uma bolada logo de cara. Não mesmo. O que ele recebe é uma missão. Isso mesmo, uma missão. Red deixou uma série de presentes para Jason. Mas não são presentes tipo carro, mansão ou dinheiro. São lições de vida. 12 no total. E para Jason conseguir o que o avô realmente deixou para ele vai ter que passar por cada um desses desafios. Se falhar em um, já era. Tudo acaba ali. É tipo um jogo, só que o prêmio final pode mudar a vida dele de verdade. O primeiro presente é o do trabalho. E adivinha? Jason, que nunca suou na vida, vai parar numa fazenda, tendo que levantar cedo, cuidar de cercas, lidar com bois e ainda tomar bronca. E tudo isso sem saber exatamente o porquê. Ele começa a perceber que o mundo fora da bolha dele é bem diferente. E essa é só a primeira etapa. Depois vem o segundo presente, o do dinheiro. Mas ao invés de receber grana, ele perde tudo. Cartão de crédito, bloqueado. Conta no banco, zerada. Amigos falsos, somem. Jason literalmente bate no fundo do poço. E é nesse ponto que ele começa a entender o valor das coisas simples. No meio desse turbilhão, ele conhece uma garotinha super inteligente chamada Emily, que está lutando contra uma doença grave, e a mãe dela, Alexia. As duas mudam a vida dele. Emily, mesmo enfrentando a morte, é cheia de vida. E Alexia é aquela mulher forte, firme, que não deixa Jason se fazer de coitado. Elas mostram para ele o que realmente importa: amor, coragem, esperança. Logo depois do funeral do Red Stevens, aquele velório cheio de gente importante só para manter as aparências, vem a surpresa. Jason, que já está contando com uma herança absurda, recebe um chamado especial. Nada de cheque, nada de iate. Ele é levado até o advogado do avô, o Sr. Hamilton, que mostra um vídeo gravado por Red antes de morrer.
E o vídeo já começa com um tapa de luva de pelica. Red basicamente diz: se você está assistindo isso, é porque não foi completamente cortado da minha herança ainda. Mas para ganhar o verdadeiro presente, Jason vai ter que completar uma sequência de tarefas. O primeiro passo? O presente do trabalho. A essa altura, Jason já está com aquela cara de isso só pode ser piada. Ele nunca trabalhou um dia sequer. Vive de festas, viagens, carros caros e um ego maior que a fortuna do avô. Mas não tem jeito. Se quiser continuar no jogo, ele precisa aceitar. Sem saber exatamente o que vem pela frente, ele é levado para um lugar no meio do nada, uma fazenda no interior. E aí, amigo, o choque de realidade é bruto. Jason acorda cedo, sem conforto, sem café da manhã chique, sem celular. Só ele, um monte de ferramentas, cerca para consertar, bois para cuidar e um capataz que não tem paciência para mimado. Nada de moleza. Ele é jogado direto no batente, levantar cercas, carregar madeira, alimentar os animais. E o sol torra sem piedade. Ele tenta dar migué, enrolar, mas logo percebe. Ou trabalha, ou tá fora do teste. No começo, ele faz tudo de má vontade. Reclama, xinga, tenta sair, mas o tempo vai passando, os dias vão pesando e ele vai sendo obrigado a aguentar firme. Pela primeira vez na vida, Jason sente dor física, cansaço real, bolhas nas mãos. E mais importante, ele começa a entender que aquilo tudo tem valor. Não é só trabalhar por dinheiro, é produzir algo com esforço, é saber que você conquistou com suor, não com cartão de crédito. Ele começa a respeitar o dono da fazenda, os outros trabalhadores e até a própria rotina. Aquela vida simples, que ele antes desprezava, mostra para ele algo que o dinheiro dele nunca ofereceu: respeito, propósito, dignidade. Depois de alguns dias, o Sr. Hamilton aparece de novo e diz que o teste foi concluído. Jason não acredita que sobreviveu. Ele tá acabado, sujo, exausto. Mas no fundo já tá diferente. Ainda não é uma revolução completa, mas o primeiro tijolinho foi colocado. Ele começa a entender que o mundo real não gira ao redor dele, que as coisas boas da vida têm que ser conquistadas. E o mais curioso, ninguém ali sabia quem ele era, ninguém se importava com o sobrenome Stevens. Só interessava o que ele fazia, o que ele entregava. Pela primeira vez, Jason foi visto como uma pessoa comum. E isso mexe com ele mais do que ele imaginava. Depois de ralar na fazenda e sentir o que é o mundo real de verdade, Jason volta achando que talvez agora o avô vá liberar uma parte da herança. Afinal, ele já trabalhou, né? Só que nada disso. A próxima parada é o presente do dinheiro. E esse aí vem do jeito mais cruel possível, tirando todo o dinheiro dele. Isso mesmo. Cartão de crédito? Cortado. Conta no banco? Zerada. Carro de luxo? Levado. Apartamento chique? Fora. Amigos interesseiros? Sumiram no mesmo segundo. Jason, que até ontem era tratado como rei, agora não tem nem onde dormir. A primeira reação dele é o puro desespero. Ele tenta usar contatos, ligações, favores, mas ninguém ajuda. E é aí que ele descobre uma das primeiras lições. Quando o dinheiro acaba, muita gente desaparece junto. As festas cheias de amigos, ilusão. Todo mundo estava ali por interesse. Sem saída, ele tenta procurar a mãe, mas ela também está sem condições de ajudar. E para completar a queda, ele é preso por invasão de propriedade quando tenta entrar à força num lugar que acha que ainda é dele. É aí que a ficha começa a cair. O mundo não gira em torno dele. E o dinheiro não é tudo. Aos poucos, Jason vai aceitando que precisa aprender a viver sem luxo, sem depender da grana. Ele começa a ver pessoas na rua que estão passando por dificuldades de verdade, que não têm nada, mas ainda assim compartilham, se ajudam, se respeitam. E no meio disso tudo, ele cruza o caminho de alguém que muda completamente sua jornada. Emily, uma garotinha de uns 10 anos, esperta, irônica, direta ao ponto e cheia de vida, mesmo enfrentando uma doença terminal. Jason conhece Emily num parque, onde ela está com a mãe, Alexia, uma mulher forte, decidida, que não engole as atitudes mimadas dele. No começo, Jason meio que esbarra nelas por acaso, mas aos poucos, ele se vê envolvido com aquela dupla. Emily não trata ele com frescura, fala o que pensa, desafia, tira sarro, e Jason gosta disso. Pela primeira vez alguém vê além do sobrenome dele. Emily mostra para Jason que riqueza de verdade não é sobre ter milhões na conta, mas sobre momentos, carinho, tempo com quem se ama.
Mesmo doente, ela tem uma alegria que contagia. E Alexia, mesmo exausta e sobrecarregada, é uma muralha de força e dignidade. Jason começa a querer ajudar de verdade, não só para parecer bonzinho, mas porque se importa. E a lição do dinheiro vai se aprofundando aí. Ele percebe que o dinheiro só tem valor quando é usado com propósito. Que dar sem pensar é fácil, mas investir em algo que transforma vidas, isso sim é um presente. Mais pra frente, Jason vai tentar conseguir algum trabalho simples. Ele topa tarefas que antes jamais imaginaria fazer. E quando finalmente consegue juntar um dinheirinho, o que ele faz? Em vez de gastar com ele mesmo, ele ajuda Emily e Alexia. Isso mostra que ele está mudando de dentro para fora. A lição foi absorvida. No final desse desafio, o Sr. Hamilton aparece mais uma vez e avisa: Jason passou. Ele entendeu que o dinheiro sem sabedoria é só papel, mas com coração, intenção e foco, ele pode ser uma ferramenta para fazer o bem. Jason ainda não sabe qual será o próximo presente, mas agora, diferente do começo, ele não está mais fugindo. Ele quer saber, ele quer ir até o fim, não para ganhar a herança, mas para descobrir quem ele realmente pode ser. Depois de ralar na fazenda e quebrar a cara com o dinheiro, Jason está mais humilde, mais pé no chão, mas ainda tem muito o que aprender. E o terceiro desafio do avô é o chamado presente da amizade. Parece simples, né? Mas para alguém que passou a vida cercado de falsos amigos e puxa-sacos, esse é um baita desafio. Até aqui, Jason está começando a mudar, mas ainda meio sozinho, meio perdido. E é nesse ponto que o relacionamento dele com a Emily e com a Alexia começa a se aprofundar. O que começou como um encontro aleatório vira algo muito mais importante. Emily, aquela garotinha doente que faz piada de tudo, se torna a melhor amiga dele. Ela não trata Jason como um príncipe, nem como um coitado. Trata como igual, e isso mexe com ele. Emily é direta, corajosa, cheia de vida, mesmo enfrentando o câncer. Ela vê o que está acontecendo com Jason, percebe as mudanças nele e encoraja, cutuca, provoca, tudo do jeitinho dela, cheio de sarcasmo e humor. E aí que está a mágica, é genuíno. Jason também vai se aproximando de Alexia, mas não de um jeito forçado ou romântico só por ser. É algo real, baseado em respeito. Ela é dura com ele no começo porque já viu muita gente falsa aparecer querendo se aproveitar da situação. Mas com o tempo, ela vê que Jason tá ali por Emily, que ele quer mesmo ajudar. E isso quebra o gelo. Nesse meio tempo, o Jason também percebe que não tem mais amigos como antes. Aqueles que viviam ligando para festas, pedindo dinheiro, querendo favores, sumiram. E quer saber? Ele não sente mais falta. Ele percebe que não perdeu nada. Pelo contrário, se livrou de um monte de gente interesseira. Imagina um cara jovem, rico, cheio da grana, que vive como se o mundo fosse um parque de diversões só pra ele. Esse é o Jason Stevens. Ele tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não valoriza nada. Só que um dia, a vida dele vira de cabeça pra baixo. O avô dele, Red Stevens, um milionário cheio de história, morre. E diferente do que Jason esperava, ele não herda uma bolada logo de cara. Não mesmo. O que ele recebe é uma missão. Isso mesmo, uma missão. Red deixou uma série de presentes para Jason. Mas não são presentes tipo carro, mansão ou dinheiro. São lições de vida. 12 no total. E para Jason conseguir o que o avô realmente deixou para ele, ele vai ter que passar por cada um desses desafios. Se falhar em um, já era. Tudo acaba ali. É tipo um jogo, só que o prêmio final pode mudar a vida dele de verdade. O primeiro presente é o do trabalho. E adivinha? Jason, que nunca suou na vida, vai parar numa fazenda, tendo que levantar cedo, cuidar de cercas, lidar com bois e ainda tomar bronca. E tudo isso sem saber exatamente o porquê. Ele começa a perceber que o mundo fora da bolha dele é bem diferente. E essa é só a primeira etapa. Depois vem o segundo presente, o do dinheiro. Mas ao invés de receber grana, ele perde tudo. Cartão de crédito, bloqueado. Conta no banco, zerada. Amigos falsos, somem. Jason literalmente bate no fundo do poço. E é nesse ponto que ele começa a entender o valor das coisas simples. No meio desse turbilhão, ele conhece uma garotinha super inteligente chamada Emily, que está lutando contra uma doença grave, e a mãe dela, Alexia. As duas mudam a vida dele. Emily, mesmo enfrentando a morte, é cheia de vida. E Alexia é aquela mulher forte, firme, que não deixa Jason se fazer de coitado. Elas mostram para ele o que realmente importa: amor,
coragem, esperança. Logo depois do funeral do Red Stevens, aquele velório cheio de gente importante só para manter as aparências, vem a surpresa. Jason, que já está contando com uma herança absurda, recebe um chamado especial. Nada de cheque, nada de iate. Ele é levado até o advogado do avô, o Sr. Hamilton, que mostra um vídeo gravado por Red antes de morrer. E o vídeo já começa com um tapa de luva de pelica. Red basicamente diz: se você está assistindo isso, é porque não foi completamente cortado da minha herança, ainda. Mas para ganhar o verdadeiro presente, Jason vai ter que completar uma sequência de tarefas. O primeiro passo? O presente do trabalho. A essa altura, Jason já está com aquela cara de "isso só pode ser piada". Ele nunca trabalhou um dia sequer. Vive de festas, viagens, carros caros e um ego maior que a fortuna do avô. Mas não tem jeito. Se quiser continuar no jogo, ele precisa aceitar. Sem saber exatamente o que vem pela frente, ele é levado para um lugar no meio do nada, uma fazenda no interior. E aí, amigo, o choque de realidade é bruto. Jason acorda cedo, sem conforto, sem café da manhã chique, sem celular. Só ele, um monte de ferramentas, cerca para consertar, bois para cuidar e um capataz que não tem paciência para mimado. Nada de moleza. Ele é jogado direto no batente, levantar cercas, carregar madeira, alimentar os animais. E o sol torra sem piedade. Ele tenta dar migué, enrolar, mas logo percebe. Ou trabalha ou tá fora do teste. No começo, ele faz tudo de má vontade. Reclama, xinga, tenta sair, mas o tempo vai passando, os dias vão pesando e ele vai sendo obrigado a aguentar firme. Pela primeira vez na vida, Jason sente dor física, cansaço real, bolhas nas mãos. E mais importante, ele começa a entender que aquilo tudo tem valor. Não é só trabalhar por dinheiro, é produzir algo com esforço, é saber que você conquistou com suor, não com cartão de crédito. Ele começa a respeitar o dono da fazenda, os outros trabalhadores e até a própria rotina. Aquela vida simples, que ele antes desprezava, mostra para ele algo que o dinheiro dele nunca ofereceu: respeito, propósito, dignidade. Depois de alguns dias, o Sr. Hamilton aparece de novo e diz que o teste foi concluído. Jason não acredita que sobreviveu. Ele está acabado, sujo, exausto, mas no fundo já está diferente. Ainda não é uma revolução completa, mas o primeiro tijolinho foi colocado. Ele começa a entender que o mundo real não gira ao redor dele, que as coisas boas da vida têm que ser conquistadas. E o mais curioso, ninguém ali sabia quem ele era, ninguém se importava com o sobrenome Stevens. Só interessava o que ele fazia, o que ele entregava. Pela primeira vez, Jason foi visto como uma pessoa comum. E isso mexe com ele mais do que ele imaginava. Depois de ralar na fazenda e sentir o que é o mundo real de verdade, Jason volta achando que talvez agora o avô vá liberar uma parte da herança. Afinal, ele já trabalhou, né? Só que nada disso. A próxima parada é o presente do dinheiro. E esse aí vem do jeito mais cruel possível, tirando todo o dinheiro dele. Isso mesmo. Cartão de crédito? Cortado. Conta no banco? Zerada. Carro de luxo? Levado. Apartamento chique? Fora. Amigos interesseiros? Sumiram no mesmo segundo. Jason, que até ontem era tratado como rei, agora não tem nem onde dormir. A primeira reação dele é o puro desespero. Ele tenta usar contatos, ligações, favores, mas ninguém ajuda. E é aí que ele descobre uma das primeiras lições. Quando o dinheiro acaba, muita gente desaparece junto. As festas cheias de amigos, ilusão. Todo mundo estava ali por interesse. Sem saída, ele tenta procurar a mãe, mas ela também está sem condições de ajudar. E para completar a queda, ele é preso por invasão de propriedade quando tenta entrar à força num lugar que acha que ainda é dele. É aí que a ficha começa a cair. O mundo não gira em torno dele. E o dinheiro não é tudo. Aos poucos, Jason vai aceitando que precisa aprender a viver sem luxo, sem depender da grana. Ele começa a ver pessoas na rua que estão passando por dificuldades de verdade, que não têm nada, mas ainda assim compartilham, se ajudam, se respeitam. E no meio disso tudo, ele cruza o caminho de alguém que muda completamente sua jornada. Emily, uma garotinha de uns 10 anos, esperta, irônica, direta ao ponto e cheia de vida, mesmo enfrentando uma doença terminal. Jason conhece Emily num parque, onde ela está com a mãe, Alexia, uma mulher forte, decidida, que não engole as atitudes mimadas dele.
No começo, Jason meio que esbarra nelas por acaso, mas aos poucos ele se vê envolvido com aquela dupla. Emily não trata ele com frescura, fala o que pensa, desafia, tira sarro e Jason gosta disso. Pela primeira vez alguém vê além do sobrenome dele. Emily mostra para Jason que riqueza de verdade não é sobre ter milhões na conta, mas sobre momentos, carinho, tempo com quem se ama. Mesmo doente, ela tem uma alegria que contagia. E Alexia, mesmo exausta e sobrecarregada, é uma muralha de força e dignidade. Jason começa a querer ajudar de verdade, não só para parecer bonzinho, mas porque se importa. E a lição do dinheiro vai se aprofundando aí. Ele percebe que o dinheiro só tem valor quando é usado com propósito. Que dar sem pensar é fácil, mas investir em algo que transforma vidas, isso sim é um presente. Mais pra frente, Jason vai tentar conseguir algum trabalho simples. Ele topa tarefas que antes jamais imaginaria fazer. E quando finalmente consegue juntar um dinheirinho, o que ele faz? Em vez de gastar com ele mesmo, ele ajuda Emily e Alexia. Isso mostra que ele está mudando de dentro para fora. A lição foi absorvida. No final desse desafio, o Sr. Hamilton aparece mais uma vez e avisa: Jason passou. Ele entendeu que o dinheiro sem sabedoria é só papel, mas com coração, intenção e foco, ele pode ser uma ferramenta para fazer o bem. Jason ainda não sabe qual será o próximo presente, mas agora, diferente do começo, ele não está mais fugindo. Ele quer saber, ele quer ir até o fim, não para ganhar a herança, mas para descobrir quem ele realmente pode ser. Depois de ralar na fazenda e quebrar a cara com o dinheiro, Jason está mais humilde, mais pé no chão, mas ainda tem muito o que aprender. E o terceiro desafio do avô é o chamado presente da amizade. Parece simples, né? Mas para alguém que passou a vida cercado de falsos amigos e puxa-sacos, esse é um baita desafio. Até aqui, Jason está começando a mudar, mas ainda meio sozinho, meio perdido. E é nesse ponto que o relacionamento dele com a Emily e com a Alexia começa a se aprofundar. O que começou como um encontro aleatório vira algo muito mais importante. Emily, aquela garotinha doente que faz piada de tudo, se torna a melhor amiga dele. Ela não trata Jason como um príncipe, nem como um coitado. Trata como igual, e isso mexe com ele. Emily é direta, corajosa, cheia de vida, mesmo enfrentando o câncer. Ela vê o que está acontecendo com Jason, percebe as mudanças nele e encoraja, cutuca, provoca. Tudo do jeitinho dela, cheio de sarcasmo e humor. E aí que está a mágica, é genuíno. Jason também vai se aproximando de Alexia, mas não de um jeito forçado ou romântico só por ser. É algo real, baseado em respeito. Ela é dura com ele no começo porque já viu muita gente falsa aparecer querendo se aproveitar da situação. Mas com o tempo, ela vê que Jason tá ali por Emily, que ele quer mesmo ajudar, e isso quebra o gelo. Nesse meio tempo, o Jason também percebe que não tem mais amigos como antes. Aqueles que viviam ligando para festas, pedindo dinheiro, querendo favores, sumiram. E quer saber? Ele não sente mais falta. Ele percebe que não perdeu nada. Pelo contrário, se livrou de um monte de gente interesseira. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.